que é a qualidade na arte? Durante todos os vídeos que eu fiz aqui no canal, eu sempre digo que é importante nós percebermos a qualidade nas coisas. E isso poderia nos ajudar a ser pessoas melhores até. Mas o que é essa bendita qualidade? Como é que a gente consegue observá-la? Então, ao longo desse vídeo, eu vou tentar esclarecer um pouquinho dessa minha visão sobre a qualidade, do que pra mim é a qualidade na arte, uma arte de qualidade, e como isso pode sim influenciar na nossa vida, de forma positiva. E para isso, é óbvio, eu vou ter que utilizar a palavra de alguns grandes pensadores, como Benedetto Croce, o próprio Roger Scruton e alguns outros que eu vou falando ao longo do vídeo, para que a gente possa entender um pouquinho, mesmo de forma resumida, a ideia de belo, a ideia do feio, de harmonia nas coisas e assim por diante. Então vem cá pra gente pensar um pouco sobre isso. Fala pessoal, Vitor Hugo Nicésar aqui do canal Antrofilosofia. Como vocês já sabem, todos os links das nossas redes sociais estão aqui na descrição. Do nosso Instagram, do nosso grupo no Telegram, caso você tenha interesse em participar, do nosso site. A partir dessa próxima semana eu vou começar a voltar a publicar textos no site, ok? Não apenas meus, mas textos de diversos autores sobre arte, sobre estética. Serão recortes de livros, partes que eu gosto bastante, que nos faz pensar sobre esse universo da arte, da estética e assim por diante. Então vocês podem se inscrever na newsletter do site ou também entrar no nosso grupo no Telegram, que eu vou estar enviando por lá sempre, tá certo? Sem muita enrolação, vamos para o vídeo. É interessante notar que a ideia de belo e de feio, ela está muito associada ao erro e ao acerto. Aquilo que é verdadeiro e aquilo que é errado. Não necessariamente tudo que é belo é verdadeiro. Mas essa é uma ideia muito comum ao ser humano. Se você tem uma criança em casa e você já educou uma criança, ou já disse que uma criança fez algo de errado, provavelmente você já disse, não faça isso, isso é feio. Ou então, nossa, que atitude bonita, que atitude bela, quando ela faz uma coisa certa. Então, nesses pormenores da vida, a gente percebe que o belo e o feio, muitas vezes, sim estão associados àquilo que é verdadeiro, que é correto, que é bom, ou simplesmente aquilo que é errado, que é falso, e assim por diante. E nesse contexto a gente sabe que certas atitudes, elas são mais erradas do que outras, digamos assim. Como se existisse entre uma ponta do que é certo e uma ponta do que é errado, várias gradações de erro. Isso a gente tem em qualquer lado da vida. Se você for estudar, por exemplo, direito penal, a aplicação da pena, ela é diferente para depender do caso. Se você comete um homicídio culposo, você não vai receber a mesma pena de um homicídio doloso. Se você comete um homicídio por legítima defesa, vai ser completamente diferente de um homicídio doloso. Então a gente tem graus de erros, e isso também vale para a arte. Existem graus de que uma coisa é bela e uma coisa é feia, e uma coisa é boa e outra coisa é ruim. Como eu já disse em vários vídeos aqui, é normal nós gostarmos de coisas boas e de coisas ruins, mas é importantíssimo nós termos consciência de que aquilo é ruim. No segundo vídeo aqui do canal, eu fiz um vídeo um pouco mais abstrato, assim, e um tanto quanto pessoal, mas eu citei como exemplo o meu gosto por filmes ruins. Eu adoro filmes de ação, aqueles filmes que tem porrada do início ao fim, e pronto, não tem mais nada além disso. E uma amiga até me indagou depois desse vídeo, perguntando, sim, ok, mas por que não tem qualidade? E justamente porque não existe equilíbrio. E aí a gente vem para a questão da harmonia das formas. A harmonia, se vocês já observarem no primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, no que eu me dediquei a falar sobre o que é arte para mim, vocês vão perceber que eu digo sempre que a harmonia consiste no equilíbrio entre a subjetividade e o objeto de representação da nossa subjetividade. Se eu faço arte somente na minha cabeça, ela não existe no mundo, ela só existe aqui dentro. E se eu externo isso de qualquer jeito, é como se eu estivesse criando um filho mimado. Eu deixo fazer o que ele quiser. Eu faço ele da forma que eu quero, e nada mais. Eu não me preocupo em criar uma forma que seja tão importante quanto aquele sentimento que eu tenho. E é isso, para mim, que consiste a importância do equilíbrio, da harmonia na arte. É que a partir do momento que você considera que aquela sua subjetividade ela é importante, e você tem consciência disso, você vai querer estudar para poder construir algo melhor. Para que a forma, o objeto de representação da sua subjetividade, no caso, um poema, uma pintura, uma escultura, ele esteja da mesma altura daquele sentimento que você tem. Eu costumo pensar que isso é uma questão muito de amor próprio até. Ou às vezes até amor do outro. Se você tem um poema romântico, você ama alguém, você não vai escrever um poema de qualquer jeito. Você vai escrever um poema bonito. Você vai tentar dar o seu melhor. E se você não é capaz de fazer o melhor possível, você vai estudar.
E você vai ficar feliz por isso. Existe toda uma história atrás da gente, de construção artística. Toda uma tradição que ela é evolutiva. A tradição ela não é uma coisa estática, eu já disse aqui várias vezes. A tradição está em constante imutabilidade. Você negar isso é que é um grande problema. Você negar tudo que veio antes, somente para satisfazer uma anarquia particular, é um grande problema. E eu acho engraçado porque quando o Croce está falando sobre isso, ele usa justamente o exemplo de que quando você tem uma obra desequilibrada, normalmente você lembra de passagens com qualidade. Ou seja, você lê um livro ruim que tem frases boas. E você diz, nossa, essa frase é linda. Mas você não diz, nossa, esse livro é lindo. Porque não tem harmonia. Ele está desequilibrado de alguma forma. Vão existir parâmetros objetivos para nós observarmos diferentes artes. Não são os mesmos parâmetros que são utilizados para todas as artes. Mas existem parâmetros que a gente olha e diz, nossa, isso podia estar melhor. Isso aqui é muito clichê. Esse ator atua muito mal. Atua muito mal por quê? Porque você sabe como é atuar bem. Você pode nunca ter parado para pensar racionalmente isso, mas quando você vê uma boa atuação, você diz, nossa, que atuação incrível. É como aquele filme Amor, filme francês, um dos filmes mais bonitos que eu já vi, sério, muito sincero. E eu fiquei com raiva muito grande, porque a atriz perdeu o Oscar para Jennifer Lawrence. E Jennifer Lawrence, eu não acho ela uma má atriz de todo, mas se vocês assistirem Amor, vocês vão entender o que eu estou dizendo. A atuação de Emmanuelle Rivat é uma das coisas mais lindas que vocês vão ver. Então, quando eu disse antes que eu gostava de filmes ruins, aqueles filmes de porrada, de ação do início ao fim, é porque esse filme não tem um roteiro que preste, normalmente não tem uma fotografia que preste, não tem músicas de qualidade, a trilha sonora não é utilizada com qualidade, as atuações, em regra, são muito ruins, não tem história, no máximo você tem uma coreografia de artes marciais bem feita. E olha o desequilíbrio, eu tenho uma coisa que é bem feita e 5 mal feitas. Isso não está harmônico, não tem harmonia nessa construção artística. E isso é ruim, isso é feio. E a primeira vez que eu percebi essa harmonia de forma instintiva, eu ainda não estudava poesia, não estudava literatura, foi quando eu li A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Eu li aquele livro e quando eu terminei ele, eu queria pegar frases para usar no Instagram, alguma coisa assim, sabe, na época. E eu parei e disse, se eu tiro essa frase daqui, ela perde o completo sentido. Porque aquilo está tão bem entrelaçado, tá tão bem equilibrado que eu não consigo retirar nada e todo o texto desmonta. Aquele livro é muito lindo. É um livro extremamente equilibrado. E você vai percebendo que a harmonia, ela não só existe em relação à subjetividade e objeto de representação, mas existe dentro da construção da própria obra. Na literatura, existe um livro que eu indico sempre, que para mim é a base da base da base para quem quer estudar literatura, é a Poética de Aristóteles. A Poética de Aristóteles é um livro atemporal. Eu li esse livro uma vez e disse, nossa, ok, legal. E deixei pra lá. Depois, quando eu voltei a estudar, as pessoas sempre me indicavam pra ler. Eu li ele, acho que 6 ou 7 vezes, não completo. É um livro fininho. Cada vez que eu leio, eu digo, meu Deus, que coisa incrível. É um livro atemporal. Uma coisa, assim, mais superficial, mas que eu acho incrível, é quando ele fala sobre uma tragédia perfeita, a construção de uma tragédia perfeita, parece que ele está falando sobre um filme. Se você pega aqueles elementos e leva para o cinema, você consegue ver o erro dos filmes. E hoje em dia, o erro na construção de certos filmes, ou o acerto na construção de certos filmes. Eu até, enquanto lia, minha poética é toda rabiscada, escrita e enfim, e enquanto eu lia, eu fui anotando nomes de filmes. Eu dizia, isso me lembra tal filme. E colocava. E eu lembro bem, eu citei muito aqui, eu escrevi muito aqui, Incêndios, de não sei pronunciar o nome dele, mas Denis Villeneuve. E também de Precisamos Falar sobre o Kevin. We Need to Talk About Kevin. Pra mim são duas tragédias. E você pega aquilo no cinema e você olha pra construção dele e você diz, nossa, olha Aristóteles na tela. É muito engraçado isso. Claro que eu tô falando de uma forma mais superficial sobre a poética, né, agora. Mas é interessantíssimo, por isso que eu sempre indico esse livro. E para quem realmente tem interesse genuíno em estudar questões da arte e da literatura especificamente. E uma coisa que eu gosto muito de pensar, não necessariamente tem a ver com arte, tem a ver com psicologia. Posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas quanto mais eu vejo construções mais próximas do feio, no sentido de mais próximo do vazio, e não necessariamente o feio é vazio, tá? O vazio ele tá para além do feio. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas quanto mais você se aproxima desse feio, você também está se aproximando desse vazio e acaba se aproximando de uma situação de completa estaticidade. Ou melhor dizer, ou melhor como utiliza Croce, de passividade. E por que isso me lembra de psicologia? Porque é como se a arte estivesse doente. É uma doença psicológica.
É uma doença que afeta o nosso psicológico, perdão. Isso me lembra muito um estado de depressão, quando você não sai do quarto, quando você não tem ânimo para se mexer, está em extrema passividade. Isso é um problema muito grande. É um problema que assola a nossa sociedade nos dias de hoje. Que, na verdade, nos dias de hoje, porque existem diagnósticos. Antes também existia, mas não tinha diagnóstico, né? Mas isso é um grande problema. A arte vem sofrendo. A arte vem sofrendo dessa doença que afeta todos nós. E por isso, eu costumo dizer que é importante nós observarmos essa qualidade. Nós sabermos enxergar a qualidade em diferentes artes. Se você não quer enxergar a qualidade, você não gosta de arte, ok. Você não tem que gostar, você não tem que saber sobre isso, você não tem que ter uma opinião formada sobre isso. Agora, se você tem interesse, você gosta de falar sobre arte, se importa em conhecer mais sobre isso. É realmente muito importante. É como disse Scruton, a beleza, ela geralmente importa não porque ela é bela, não porque ela agrada aos olhos, mas porque ela transmite significados e valores que nos são relevantes e que nós desejamos conscientemente expressá-los. Se vocês tiverem curiosidade, assistam o primeiro vídeo aqui do canal do que é arte, porque eu falo um pouco sobre a arte como expressão, e uma expressão não vulgar, ok? E é importantíssimo vocês terem isso, se vocês estão caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, vocês terem isso na consciência de vocês. Como eu já citei várias vezes, se numa poesia você quer dizer eu tenho saudade do meu pai, isso é muito simples. Pode ser que no contexto ele fique bom, mas é muito vulgar, é muito objetivo. Bonito ficou como Drummond fez. Meu pai perdi no tempo e ganho em sonho. Esse verso é maravilhoso, eu gosto de repetir ele sempre, porque ele é muito bonito. E isso é transmitir, é recriar um sentimento de forma não vulgar. Eu leio esse verso, sinto saudade do meu pai que eu nunca perdi. E é engraçado isso. Eu nunca senti o sentimento que Drummond sentiu quando escreveu isso. Mas eu consigo sentir quando eu leio isso. Ele não me lembra um sentimento que eu já senti. Ele me faz sentir na pele. De forma nada objetiva, de forma nada óbvia, nada vulgar. E sabe o que também é muito belo? Você deixar o like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos que precisam conhecer esse canal. Precisam pensar sobre isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que todos os livros que eu citei aqui, eu vou deixar na descrição. Até os que eu não citei, mas que eu utilizei como base para gravar o vídeo, também vou deixar aqui na descrição. E os links também para vocês acessarem as nossas redes sociais, nosso grupo no Telegram. Fiquem muito à vontade. E fiquem de olho também no nosso site, porque em breve começarei a lançar textos sobre esses assuntos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. E, como vocês já sabem, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!